Gente, obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu venho aqui. Só não venho mais porque vocês não convidam mais, mas se vier eu venho. Tá? Vamos falar um pouquinho a respeito da Semana Mundial e de tudo que tem acontecido, para a gente entender como é que a gente está aqui hoje, agradecendo o convite, declaração de não conflito de interesse. Então, a recomendação a respeito de aleitamento materno da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria é extremamente simples. Aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado daí até 2 anos ou mais, com uma alimentação saudável. Eu não consigo imaginar uma forma de falar tão mais simples do que essa. É muito simples mesmo. É isso. Oi, eu sou a Bárbara e eu tenho 2 anos e eu apoio leite materno. Só o som um pouquinho mais alto. Bom, a Bárbara, eu tenho muita ação nas redes sociais. A Bárbara é filha de uma nutricionista, o perfil dela é mãe nutricionista. Essa foi a primeira aparição dela, foi em 2015. E ela estava vendo as coisas com a mãe, sua mãe me contando, ela estava vendo as coisas com a mãe, e aí ela falou assim, eu quero falar para ele. E ela gravou, né, esse vídeo. Aí ela tem um Instagram dela, hoje ela tem 550 mil seguidores, não sei porquê, eu tenho 20 mil, ela 50 mil. Filha, dá mamadeira para neném? Não, maninho, toma. Por que ela não toma mamadeira? E onde que a neném mama? Meu peito, Ela mama onde? meu peito. Ai, que coisa mais linda. Isso mesmo, filha. A neném tem que mamar no peito. Quando você quiser colocar uma menina ou um menino no peito, é assim, ó. Só preste atenção em mim. Ó, você aperta devagarzinho nela, abre a boquinha dela, coloca no peito, segura de jeitinho, fofinho, né? E canta uma musiquinha para ela dormir, que é a mama. Ah, ela vai dormir, aí ela vai mamar com... Quando eles mamam, eles chupam leite. Eles só mamando leite. Você se lembra, mãe, que quando eu era bebezinho, eu chupava o leite quando eu tava dormindo. Ah, tá, entendi. Ponto, pode E o mandar. leite materno é bom pra quê? Pra gente ficar forte, nossos ossos nunca quebrar assim quando a gente cair. Que mais? Faz a gente ficar de ferro. Muito bem. Você mamou até quantos anos? 3. 3. Dando TT pro nenê, filha? Oh, ela tá com fome? Ai, que delícia. Dá um beijinho no nenê. Oh. E lógico que depois de amamentar, vem a cama compartilhada. Não tem jeito, né? A gente fala, e se esta fosse a informação que todas as crianças recebessem quando elas estivessem em suas famílias de origem, desde pequenininhos, muito provavelmente isso mudaria. Aliás, essa é só uma pesquisa de curiosidade. Eu queria saber aqui quem fez com os seus pais ou faz com os seus filhos alguma vez na vida cama compartilhada. Pois é, né? E aí a gente recebe uma recomendação da Academia Americana de Pediatria para a gente ser contra a cama compartilhada. O que vai acontecer? Nada. Porque é super simples. A gente vai falar para não fazer a cama compartilhada e elas vão fazer. E aí acontece, quando eu comecei em redes sociais, eu tenho 5 perfis no Face, 3 no Instagram, Twitter, blog, canal de vídeo no YouTube, enfim. Quando eu entrei, eu comecei a entrar num grupo onde o Dr. José Martins cuidava. Ele saiu e me convidaram para entrar. Eu falei, bom, deixa eu conhecer isso aqui. Aí foi assim. Estava ouvindo em uma das conversas, foi assim, olha, eu fui no meu PED ontem. Nós somos PED na rede social, tá? PED. Eu fui no meu PED ontem.
E aí, como é que foi a consulta? Não, ele falou para não dar vitamina D, que esse negócio não precisa, é só tomar sol, que não precisa tomar vitamina D. Menina, miga, é miga, né? Miga, é assim, ó, tá escrito, tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, um documento científico que fala da importância da vitamina D. Eu sei, menina, mas sabe, ele é perto da minha casa, ele é do meu plano de saúde, ele me atende a hora que eu peço, esses probleminhas que de vez em quando ele tem. Bom, e aí? Dá vitamina D. Sim, mas e o que eu faço na hora que eu chegar lá? Mente. E isto é a rede social. É ali que elas encontram o apoio, é ali que elas conversam de forma aberta. A gente precisa estar mais tempo lá. Então, amamentar é muito simples. É coisa de criança. Amamentar é fácil. Mais ou menos. A gente precisa falar sempre sobre a amamentação. Então, a gente precisa esperar que 31 dias, vamos lá, uns 5 dias antes de chegar o agosto e uns 5 dias depois de chegar o agosto, a internet está lotada de informação, todo mundo é entrevistado, todo mundo posta. Setembro, outubro, novembro ninguém fala mais de aleitamento materno. Você não tem mais espaço na mídia, você não tem mais planejamentos, os cursos não abordam o aleitamento materno com essa frequência. Quem sabe a gente não consegue criar um pequeno movimentozinho aí, que a gente tenha não só a Semana Mundial, não só agora o Agosto Dourado, que é lei desde 2017 para 2018, mas que a gente consiga, sei lá, em 2021, o ano dourado, né? A gente fica o ano inteiro falando de aleitamento. Pelo menos chamar a atenção de uma forma mais objetiva. Oi, gente linda! Eu sou a Bárbara, agora eu tenho 6 anos e eu continuo apoiando o leite materno. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você faz para ajudar quem está amamentando? Se você é criança, gente grande, homem ou mulher, tanto faz. Você pode ajudar muito quem está amamentando, não é, Dr. Moisés? Seja apoio para quem precisa de você. Pense nisso. Beijo, beijo, beijo. Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Esse foi o tema desse ano, que teve uma pequena defasagem com a questão do Ministério da Saúde. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Se vocês entrarem no site da UABA, daqui a pouco aparece o link, existe o folder, o Action Folder, o folder de atividades, você clica lá, tem já a tradução para o português. Então, com as recomendações de informar as pessoas sobre ligações entre equidade de gêneros na proteção social de mães e pais, fixar as informações, envolver indivíduos e organizações e reafirmar ações para a equidade de gênero. No início eu não tinha entendido muito bem, quando eu vi equidade de gênero, o que quer dizer equidade de gênero na amamentação. No dia 1º de maio, a UABA soltou um position paper, enfim, um documento, colocando que a ideia, uma das ideias de equidade de gênero é que a mulher tenha uma remuneração comparável ao homem, para que ela, saindo no mercado de trabalho, consiga compor de uma forma melhor a economia da casa, para que o pai possa também se dedicar de forma equalitária aos cuidados da casa, da família e da criança. De acordo com isso, está dentro desse Action Folder, tá? É só baixar lá. Políticas e legislação de proteção sociais a mães. Então, estudos que mostram que quando o pai tem licença paternidade adequada, é mais provável que essa criança esteja sendo amamentada aos 2, 4 e 6 meses de vida. No local de trabalho, amigos de mães e pais no setor formal e informal, coloca-se aqui que o retorno do trabalho é um dos principais fatores de perda de amamentação por conta da introdução de fórmulas, da dificuldade, da ausência de sala de apoio de amamentação nos locais de trabalho.
Quando a gente fala de emprego informal, que é uma grande parte da população aqui no Brasil, existem formas baratas de apoiar as gestantes e as novas mães no emprego informal, tais como reorganizar tarefas, ajustar horas de trabalho e apoiar a amamentação e os cuidados infantis e informais. Na China, foi feito um estudo onde os pais foram ensinados e orientados no envolvimento com a amamentação, e houve um aumento de 18% para 40% dos bebês em aleitamento materno exclusivo nesse grupo. Esse é o folder que tem a tradução, o link. Pronto, tá? Lá ele tem orientações para ações de política, de política e tomadores de decisões, e defensores e das famílias. Que são essas ações aqui? Não vou citar nem colocar uma por uma, mas tem bastante coisa para fazer, e isso, por um lado, é bom. Mas, enquanto isso, enquanto a gente vê as coisas acontecerem nos livros, nos projetos, a realidade que a gente vivencia não é essa. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre novos desafios da amamentação para o século XXI. Ou então, onde é que nós estamos errando? Ou então, o que é que nós podemos fazer a mais? Ou então, será que ainda tem mais alguma coisa para fazer? Já se trabalha com aleitamento materno há tanto tempo, eu não consigo imaginar uma novidade tão grande de aleitamento materno que vá mudar todo o panorama da amamentação. Mas talvez a forma que ela está sendo feita não seja muito adequada. Talvez a gente precise mudar um pouquinho da abordagem, um pouquinho da forma. Vamos lá. Quem é que participa do processo de amamentação? Obviamente, mãe e bebê. E agora, importância família. Além da família, a gente tem a importância da rede de apoio. A sociedade, as escolas, as faculdades, os profissionais de saúde, os serviços de saúde, as sociedades de classe, locais de trabalho, o governo, a mídia, e isso foi o que sobrou da mãe e do bebê no meio desse processo. Tanta gente envolvida, e as preocupações são tantas com o entorno, que a gente precisa voltar o processo centralizado nessa mãe e no bebê. Lógico que sozinha eles não vão conseguir, mas é super importante, porque afinal de contas, amamentar é natural. Será que ainda é natural? Com tudo isso que envolve a amamentação, será que a gente ainda está deixando a amamentação ser natural? Podemos até questionar isso, mas uma coisa que não dá para questionar é que não é simples e nem é fácil mesmo. Esse é um estudo publicado na Revista de Saúde Pública em 2017 sobre a tendência dos indicadores do aleitamento materno no Brasil. Esse estudo mostra 86, 96, 2006, que foram os PNDS, e 2013, que foi um PNS, que não foi repetido em 2016. Vou falar sobre isso, o que está acontecendo agora em 2019. De 86 para 2006, a gente experimentou um boom de aleitamento, que fez com que o professor César Vítora publicasse dados sobre o Brasil, que fez com que o Brasil fosse considerado um país padrão e exemplo na amamentação, até 2006. Em compensação, de 2006 para 2013, todos os índices estacionaram ou caíram, e o único índice que teve um aumento foi o aleitamento materno até 2 anos de idade. Se as taxas de aleitamento materno fossem aumentadas, seriam prevenidas 20 mil mortes de mulheres por ano, 823 mil mortes de crianças abaixo de 5 anos por ano, e uma economia de 302 bilhões de perdas econômicas por ano.
Esse foi um estudo publicado agora, recentemente, em junho de 2019, falando sobre o custo de não amamentar, os resultados globais. E a conclusão é que a amamentação interrompida leva a um desperdício de $1 bilhão por dia. Se não fosse por mais nada nesse mundo, $1 bilhão por dia, eu queria ter isso na minha vida. Não precisa de um dia, não. Uma vida já estava boa. Pode ser $1 milhão também. Tá. Isso aqui saiu de um estudo que foi feito pela iniciativa americana Alive and Thrive. Eles não amamentam, eles não têm licença maternidade, mas eles publicam e estudos eles fazem bastante. Alive and Thrive é uma iniciativa para salvar vidas, prevenir doenças, e eles fizeram um estudo a respeito do custo de não amamentar, tanto mundial quanto em cada país. Então, tinha no Brasil. Nas questões mundiais, se não amamentar, os custos globais estão por volta de $340 bilhões por ano. Quase 600 mil mortes infantis de 6 meses a 5 anos por diarreia e por pneumonia poderiam ser evitadas. Quase 980 mil casos de obesidade infantil e quase 100 mil mortes de mulheres por câncer de mama, câncer de ovário, diabetes tipo 2 por ano. E o Brasil? O Brasil está assim, ó. Esse é desse estudo. Mais de 3 mil mortes infantis evitáveis, 5 milhões de casos de diarreia e pneumonia, $1 bilhão em custos domésticos, até porque, quando as crianças não são amamentadas, as famílias compram substitutos de leite materno, como fórmula, que são muito caros. 42 milhões em custos de tratamento de sistema de saúde. Quem é gestor sabe a dificuldade que é conseguir R$5 mil para poder favorecer a questão de saúde pública. 42 milhões. O resultado é que, se fosse investido $1 para favorecer uma mãe para amamentar, retorno de $35 de economia e de custo. Bom, então o que está faltando? A gente já sabe os benefícios do aleitamento, a gente tem as questões políticas, enfim. A Organização Mundial de Saúde tem uma proposta, que até 2025 nós tenhamos pelo menos 50% das crianças abaixo de 6 meses em aleitamento materno exclusivo. E eles propõem aqui 4 ações principais. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu traduzi os posts, enfim. Essa é a proposta. A primeira recomendação é limitar o marketing de fórmula. É a primeira delas. Isso não está em ordem alfabética. Isso está em ordem de importância segundo a Organização Mundial de Saúde. Vamos falar um pouquinho a respeito da publicidade, propaganda e marketing. Em 1875, a Nestlé traz o leite moça para o Brasil. Em 1910, Mellings Food, é uma empresa aqui, colocando que o leite, a comida deles é igual ao leite materno. Propriamente preparado, ele é o verdadeiro equivalente do leite materno. 1923, os alimentos Allenbury são a mais completa aproximação do leite materno atingido até hoje pela ciência. Deixa eu olhar aqui. Deve ser uma meia dúzia que conhece ou ouviu falar do lactogeno, porque quando isso aqui existia, a imensa maioria de vocês não tinha nascido ainda. Mas era um leite homogeneizado que a composição mais se aproxima da do leite materno. E existia um açúcar nutritivo para lactentes que facilitava o desmame. 1969 foi criado o primeiro grande boom de problemas que a gente teve aqui em relação à propaganda do Nanon, que era o leite chamado de maternizado, que era um leite cuja fórmula de composição cientificamente estabelecida era para se assemelhar ao leite materno. 1974, a War on Want Investigation foi uma investigação na África,
onde se descobriu que uma empresa de leite distribuiu fórmulas infantis leite para a população. Isso foi substituindo a amamentação. Morreram milhões de crianças por conta da água que era contaminada e até da própria questão de desnutrição. Essa imagem, que é uma das imagens conhecidas demais para quem trabalha com aleitamento materno, aconteceu no Paquistão. Por questões culturais, essa mãe teve gêmeos, um menino e uma menina. A mãe dela disse que ela não poderia amamentar os dois, ela não conseguiria, que ela teria que escolher um para amamentar e o outro para oferecer fórmula. Por questões de inequidade de gênero, o menino foi amamentado e a menina recebeu fórmula. Ela poderia ter amamentado as duas crianças, uma vez que o processo de sucção induz a produção de leite materno. Usem minha foto se isso for útil. Eu não quero que outras pessoas cometam o mesmo erro. Isso foi oferecido para a Unicef. Essa menina morreu no dia seguinte a essa foto. Bom, isso foi tempos antigos. Hoje em dia isso não acontece mais. Fevereiro de 2017. Ao aproveitar os oligosacarídeos, que agora a moda são os HMO, é tudo oligosacarídeo, do leite humano, os pesquisadores da Abbott se esforçam para tornar a fórmula Similac infantil mais próxima ao leite materno do que nunca. Tivemos agora o Espigan. Quer dizer, eles tiveram, eu não fui, não tenho, enfim, quando eu crescer eu ainda vou um dia nenhum desses. 5 a 8 de junho de 2019, é recente. O que aconteceu no Espigan? 2-FL e LNT são os únicos HMO estruturalmente idênticos ao leite materno. Substituto do leite materno com nossa exclusiva mistura de ingredientes. Esses são os simpósios satélites que teve no Espigan, e o que está aí em vermelho foram as reuniões que o tema era leite materno. Agora, não só a gente tem que concorrer com o leite de vaca, como agora a cabra está entrando no mercado também, com toda a força, e a forma do leite de cabra tem propriedades semelhantes ao leite materno de um estudo, isso publicado agora em julho de 2019. 1981, a Organização Mundial lança o Código Internacional de Marketing e nós tivemos a NBCAL aqui no Brasil. Em 88, foi criada a norma de comercialização de alimentos, que era a NCAL. Em 92, ela se transformou em NBCAL, uma norma brasileira. Em 2001, ela ampliou a abordagem para bicos, chupetas e mamadeiras. Em 2006, foi instituída pela legislação a NBCAL. Em 2015, um decreto bota isso como lei. Em 2018, em novembro, esse decreto foi revogado e o seu conteúdo foi transferido para outro decreto. Beleza, então passamos das leis. Segunda intenção, licença maternidade de 6 meses remunerada. Nós estamos comemorando esse ano 100 anos da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Veio de uma reunião nos Estados Unidos, em outubro de 1919, entrou aqui para a gente, promulgado em 1935, que estabelecia que não será autorizado a trabalhar durante um período de 6 semanas depois do parto. É o começo da licença maternidade. Terá o direito a deixar seu trabalho mediante a exibição de um atestado dentro de 6 semanas. Então, é a possibilidade dessa mãe se ausentar do emprego sem correr riscos. Receberá, o período em que permanecer ausente, em virtude dos parágrafos, uma indenização suficiente para a manutenção e a do filho. É aqui que começa a licença maternidade remunerada. E terá o direito, em todos os casos, se amamenta o filho, 2 folgas de meia hora que lhe permitam o aleitamento. 1934. E nós estamos até hoje, há 85 anos, repetindo a mesma ladainha de vamos fazer a licença maternidade, olha a remuneração, olha essa meia hora antes, meia hora depois, vamos fazer sala de apoio, e até agora nada. Lei, ora a lei. Quem conhece essa frase aí? Quem falou? Alguém sabe? Não? Conhece? Essa foi uma frase de Getúlio Vargas. Quer dizer, então, que nós não temos leis. Não é bem assim. Eu anotei só de 2008 para cá,
Então, nós temos a lei a respeito da empresa cidadã em 2008, a portaria da Anvisa sobre salas de apoio em 2010, iniciativa Hospital Amigo da Criança 2011, 2012, estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no World Nutrition, em 2013 ela vai publicada no Brasil. Em 2014, Santa Catarina, o primeiro estado que assumiu a lei que assegura o direito de mulheres a amamentar em local público. Em 2015, a regulamentação da NBCAL. Em 2015 ainda foi em São Paulo essa mesma lei. Em 2016, o marco legal da primeira infância. 2017, o Agosto Dourado. 2017, direitos de mãe a amamentar bebê em instituição do Sistema Federal de Ensino. Então, lei tem. Só que essa lei que permite que a licença maternidade das mães de prematuros comece a contar depois que a criança tiver alta, ela foi aprovada no Senado em abril de 2018 e encaminhada para a Câmara dos Deputados e até agora está lá parada. A lei que aumenta de 120 para 180 dias a licença maternidade para todas as mulheres, não só para quem é de empresa cidadã, também foi aprovada no Senado, também foi para a Câmara dos Deputados, também está parada no Senado, retomando a lei, ora a lei. Então, vamos limitar o marketing, vamos colocar a licença maternidade remunerada. Fortalecer os sistemas de saúde, expandir e institucionalizar a iniciativa Hospital Amigo da Criança nos sistemas de saúde. E os profissionais de saúde? Moisés, o médico falou que ela perdeu 9%, que se ela perder 10%, daí tem que entrar com a mamadeira. Obrigada, Moisés. Ela já está em conjunto, né, alojamento conjunto, já está fazendo livre demanda. A bebê está mamando, ela não sente dor, ela está super bem, a bebê está com uma pega legal, está mamando bem. Só que ele não falou que tem que mamar, ele falou que sugere a mamadeira, porque ele não pode prescrever a mamadeira para ela. Então eu falei para ela, eu acho, Milena, que você tem que falar com ele o seguinte: se ele achar que é essencial, então que ele prescreva, que ele faça por escrito o uso da mamadeira, aí você usa, senão fica no peito. Aí ele falou que o leite dela era fraco, que por isso que devia dar mamadeira. Isso é uma odontopediatra amiga em São Paulo, que trabalha com aleitamento, que me mandou esse pedido de socorro para saber o que fazer, de uma das grandes estreladas maternidades de São Paulo. Essas são as maternidades estreladas de São Paulo, não escapa uma, em termos de apoio à amamentação. Como eu falei, eu faço parte muito de rede social e eu recebo muitas informações, muitas coisas de não pacientes. Boa tarde, acabei de passar por consulta em PS e informei que só tomo remédio compatível com a amamentação, pois tenho uma filha de 1 ano e amamento. Ouço do médico de plantão: você sabe que isso é só pelo vínculo, né? Que o seu leite agora é só uma aguinha. Minha bebê vai fazer 6 meses amanhã, começamos a semana passada, estamos a passos lentos, a pediatra já vem me falando para substituir mamada por comida. Oi? Aí me fala da absorção de ferro, tive certeza que nunca mais voltaria. E o Oscar vai para... entre vários, né? Bom dia, doutor, me responda, por favor. Meu filho de 1 ano está com suspeita de leucemia porque está com a hemoglobina lá embaixo. Ele mamou exclusivamente no peito até 6 meses e até hoje nunca tomou fórmula ou leite de vaca, tem uma alimentação excelente. Agora começaram a me dizer que o meu leite está diminuindo a absorção do ferro, que eu devo diminuir as mamadas. Ele mama em livre demanda, mama o tempo todo, eu acho que essa informação que estão me dando está totalmente errada e que o leite materno ajuda na absorção. Tem algum artigo que eu possa mostrar para o meu esposo e para a pediatra? Porque eu não tenho como tirar o peito dele e nem diminuir. Não posso acreditar que o aleitamento materno esteja prejudicando o meu filho de alguma forma. Eu recebo coisas assim, mais ou menos, sei lá, umas 50 dessas por dia. De todos os lugares do país, de onde tem brasileiro morando fora do país, a imensa maioria não são meus pacientes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vamos fazer um exercício de cérebro, porque isso aqui são conjunções coordenativas adversativas, e se vocês tivessem mamado no peito das suas mães, saberiam porque o leite materno aumenta 3,4 pontos no QI. Dava para gravar isso, tá?
Por favor. Bom, quem conhece o caderno básico, caderno de atenção básica número 23 aqui? Tá. Quem não conhece, por favor, conheça. É o caderno do Ministério de Saúde, é de 2015, tem informações importantíssimas. E no começo dele, aleitamento materno, capítulo 1, o Ministério da Saúde escreve: apesar de a maioria dos profissionais de saúde considerar-se favorável ao aleitamento materno, muitas mulheres se mostram insatisfeitas com o tipo de apoio recebido. Isso pode ser devido às discrepâncias entre percepções do que é apoio na amamentação. As mães que estão amamentando querem suporte ativo, inclusive emocional, bem como informações precisas para se sentirem confiantes. Mas o suporte oferecido pelos profissionais costuma ser mais passivo e reativo. Se o profissional de saúde realmente quer apoiar o aleitamento materno, ele precisa entender que tipo de apoio, informação e interação as mães desejam, precisam ou esperam dele. Adianta muito a gente ter leis que vão beneficiar 1% da população? Já é 1%. Mas e os outros 99%? Alguém pergunta para alguma mãe ou fazem alguma pesquisa para estabelecer assim, que lei que é importante para você? O que você precisa? Esse contato, a gente precisa aprender a escutar mais, escuta mais ativa, talvez falar menos, e observar, porque enquanto nós estamos oferecendo uma ajuda que é de coração, é sincera, eu não sei se essa é a ajuda que ela precisa. A Sociedade Brasileira, no ano passado, fez um EAD. Esse EAD foi um curso de aleitamento materno, ainda está aí para quem quiser acompanhar. São 24 aulas, com os profissionais aqui do país, a doutora Keiko, o doutor Joel, a doutora Elza, enfim. Estava faltando alguns, eles me chamaram para preencher o número. Semana Mundial de Amamentação. É isso que a gente está agora. Semana Mundial é comemorada, todo ano tem cartazes e temas e logos, e são chamados artistas e gente desconhecida, avós, pais, mães, empresários, cantores, artistas, enfim. Tudo isso já está sendo trabalhado. Desde 1992... vários temas foram abordados em relação ao aleitamento materno. Esse ano, em especial, houve um pequeno descompasso. O Ministério da Saúde soltou só no dia 31 de julho o seu material e a gente não tinha com que trabalhar. Quem conhece a Miriam, em Brasília, Miriam de Banco de Leite lá de Brasília, ela tinha feito um folder e um material que ela estava querendo trabalhar junto com os bombeiros, e mandou para o ABA para saber se podia fazer. A YPFON entrou em contato, e isso virou o nosso logo oficial, que ficou, então, empoderar mães e pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro. E o Ministério da Saúde trabalha em outra frente, a amamentação, incentive a família, alimente a vida, que é a sequência do leite materno do banco de leite. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Esse é o filme, pode ser baixado, pode ser distribuído. Esse filme foi gravado há 2 semanas atrás, exatamente há 2 semanas, uma sexta-feira, em Cotia. E eu e a doutora Maria José, a Zezé, também quem trabalha com aleitamento e banco de leite conhece, a doutora Maria José Guardiamata, fomos lá, por solicitação da Sociedade de Pediatria, da Sociedade Brasileira, para
fiscalizar mais ou menos, né? Mas para ser consultores desse momento, por conta de, olha, não pode aparecer chupeta, puxa, tira aquela mamadeira do cantinho, mesmo que é só o biquinho, enfim, a gente não aconteceu. Foi das 6 da manhã às 11h30 da noite, para sair 1 minuto de filme. Um trabalho incrível. Se para fazer 1 minuto de filme foi gasto um dia de uma equipe multiprofissional, de uma equipe de 50 pessoas, para ter um resultado bom, bonito, o texto já veio escrito antes, né? Eu fico imaginando quanta gente, por quanto tempo, precisa ficar falando a respeito de aleitamento materno para fazer um trabalho bonito, alguma coisa que tenha alguma eficiência. Esse é um dos folders principais. Todo esse material pode ser baixado no portal do Ministério da Saúde. O outro falando a respeito de amamentar o filho até 2 anos ou mais. Mas esse aqui que é a família... Aliás, uma coisa engraçadíssima. Foram 4 famílias. As crianças passaram o dia inteiro. A gente estava sugerindo que eles não passassem no dia seguinte no pediatra, porque iam acusar um ganho de pelo menos meio quilo, porque elas mamaram o dia inteiro. Livre demanda, contato pele a pele com mãe, pai, avô, rede de apoio. Foi incrível, nenhum choro. Eu não ouvi um choro em momento algum. A criança estava com a família amamentada e no colo. Bom, se nós estamos falando de sistema de saúde melhorar, este é um formulário que existe desde 2004, que não pode passar desconhecido. Em 2014, houve uma lei do teste da linguinha. Eu trabalho em São Paulo, recebo pacientes de todas essas maternidades, e, desde 2014, eu não recebi nenhum teste da linguinha alterado. 100% dos testes são normais. Para eu fazer um teste da linguinha, eu tenho 2 fases. Primeiro, eu vou analisar a língua. Como lá os 4 fazem alojamento conjunto, eu sempre pergunto e ninguém passou para examinar a linguinha. Mas você precisa observar uma mamada do começo ao fim. É inadmissível, inaceitável que uma criança fique 3 dias ou 2 numa maternidade e não tenha uma mamada avaliada do começo ao final por um profissional capacitado e habilitado. É inimaginável que uma criança saia da sua primeira consulta do pediatra e o pediatra não veja essa mamada do começo ao final. Quando você for conhecer esses sinais, a ficha de observação, então, o que a gente vê, né? Posição, pega, se está legal. Não, muito antes disso. A mãe parece saudável? Essa mãe está relaxada e confortável? Então, eu vejo a mãe amamentando, e eu olho e falo assim, nossa, está me incomodando. Se está me incomodando, eu posso não saber o que é, mas ela deve estar muito mais incomodada do que eu. Alguma coisa precisa ser feita. Pode ser que eu não vá fazer. Pode ser que eu tenha condições de fazer. Eu recebi uma consulta uma vez, eu falo de 2 consultas. Uma foi assim, a mãe chegou, sentou, o bebê tinha 25 dias, ela sentou, a criança começou a chorar, ela falou, posso amamentar? Eu falei, lógico, eu já vou querer ver, não sei o quê. Tá bom. Então, a criança, ao invés de estar mamando assim, ela estava mamando assim. Tá? Dá para entender? Ao invés de pegar a areola aqui e deixar mais parte de areola para cima do que para baixo, ela estava mamando como se estivesse mamando num canudinho torto. Aí eu olhei e falei, nossa, posso dar uma ajudazinha aqui? Perguntei para o pai, pedi licença. Pode. Levantei, fui atrás dela e ajeitei essa posição. Foi isso que eu fiz, puxei a cabecinha dela para baixo. Aí, levantei, estou passando pelo pai, ela dá um grito e começa a chorar. Eu falei, meu Deus, eu fraturei o mamilo, eu não sei o que eu fiz. A mãe fala para mim assim, chorou, eu falei, o pai já estava tirando o trabuco ali, o que você fez com meu filho, com a minha mulher? Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, olha, foi a primeira vez que eu senti ele sugar. 20 dias. E a única coisa que eu fiz durou 30 segundos. Mas porque eu pude observar a mamada.
A outra foi um bebê que chegou com 4 meses e meio no consultório. Eu sou homeopata também. Então ela chegou no consultório com 4 meses e meio, chegou na porta, riu para mim, baita coraçãozinho na língua. Já sei o que ela veio fazer aqui. E aí começa a consulta. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Então, qual é o problema? Ah, olha, ele tem cólica, ele tem gases, está tomando Label, Motilium, já tomou domperidona, já estou tirando leite da minha alimentação, já não como mais leite, soja, carne, eu não sei mais o que fazer, e eu esperando o freio. E aí ela fala assim, não, eu vim ver aqui se tem alguma coisa. Eu perguntei, só isso? Mais nada. Ela falou, só isso. Eu falei, mas e a linguinha dele, você percebe? E ela falou, nossa, doutor, não é lindo? Quando ele põe a linguinha para fora, sai um coraçãozinho. E eu tive que acabar com o sonho lindo de beleza dela. Eu era o 5º pediatra, contando com o da maternidade. Não é possível que ninguém tenha visto. Então, está faltando alguma ação de observação de mamada e a gente observar mais as crianças. E, para terminar, o óbvio, que é o apoio às mães. Aconselhamento individual e em grupo para melhorar taxas de amamentação, incluindo a implementação de campanhas de comunicação. Sabe qual é o problema? A gente falta informação, não é isso que a gente fala? Não tem acesso à informação. Falta a gente informar. Por minuto, na internet, você tem 900 mil logins no Face, 4 milhões e 100 mil visualizações de vídeo, 3,7 milhões de pesquisas no Google, 990 mil acessos no Tinder. Alguém deu match aqui agora, enquanto a gente estava... Né? Não? Ninguém? Tá. Até no Tinder. Tá? Então, Milton Nascimento já falava que todo artista tem que ir onde o povo está. Enquanto a gente continuar escrevendo artigos científicos, nós vamos atingir alguns pediatras. Se a gente não estiver nas redes sociais, nós nunca vamos atingir de forma adequada as mães, porque eu vou ter que achar um pediatra que fale com 10 mães. Aqui, se eu for no Tinder e falar de aleitamento materno, vai que eu arrumo um match no Tinder de leite materno, né? Quem sabe, né? Oi, eu sou mãe do Gabriel, de 9 anos, e só amamentei até os 4 meses por falta de apoio e de informação. Eu sei da importância desse gesto de amor. Por isso, eu, Cris Flores, jornalista, apoio o leite materno. A Cris Flores eu conheço já há algum tempo, já fiz vários vídeos com ela sobre pediatria, mas principalmente sobre aleitamento. Ela escreveu um livro, eu revisei o livro dela, escrevi a orelha do livro dela. Hoje ela se dedica a casamentos, enfim, né, outro caminho. Mas ela era jornalista. E ela não tinha informação. Então, quer dizer que não tem informação. Então, vamos lá. Se você teclar no Google falta de informação, aparecem 1.310.000 artigos sobre falta de informação de amamentação. Nem todos vocês sabem o que é isso. Esse é o som delicioso de uma máquina Olivetti, porque a Remington tinha outro som, tá? Existia isso antes do computador. Mas não interessa como você for teclar, se você teclar amamentação no Google, aparecem 9.120.000 artigos. Aleitamento materno, 2.720.000. Breastfeeding, 103 milhões de artigos. Então não falta informação. A informação é boa? Esse é o problema. Se essa informação fosse boa, essa não seria uma imagem que teria viralizado no Instagram, onde um bebê manda um aviso para dizer que não precisa mandar fórmula, porque o leite da mãe dele está congelado. Por mais que ele tome leite materno e seja inteligente, não foi ele quem escreveu ou ditou isso. Tá? Isso já veio assim. A mãe colocou, mas não precisaria isso estar avisado dentro de uma UTI neonatal para que isso fosse fotografado, porque provavelmente não foi a primeira opção oferecida para essa mãe. Peguei um site desses aleatoriamente, escolhi 2, 3, escolhi um deles. Esse é um site de 2015, eu lá sou a autora desse site Mãe Dá.
Sou comunicóloga, administradora, corretora de imóveis, criadora de conteúdo, casada com, louca por passeios, viagens, cultura. Nesse site encontrará tudo sobre a maternidade real, experiências, muitas dicas. Sejam bem-vindos. Na segunda página do site está assim, ó. E vem isso aqui escrito. As fórmulas de hoje aproximam-se bastante do leite materno e a mais indicada para o seu bebê, quem deve dizer é o pediatra. Nesse post falaremos um pouco de cada uma delas. O leite de vaca só é permitido o seu uso em último caso e sempre submetido ao processamento térmico. Leites in natura expõe a criança ao risco de doenças como a tuberculose. Isso aí eu acho que no Lancet, alguma coisa, eu perdi esse artigo. E ela descreve e discorre sobre cada uma das fórmulas infantis. É nisso que a gente está submetido. Se você entrar em fontes seguras de informação de saúde, aparecem 17 milhões e 100 mil artigos de fontes como a UABA, o site aleitamento.com, da Fiocruz, o Pediatra Orienta, que é o blog da Sociedade de Pediatria de São Paulo, sites do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, o IPFAM, Pediatria para Famílias, que é o blog da Sociedade Brasileira de Pediatria, Consultório Amigo da Amamentação, Eu Apoio Leite Materno, que é uma das coisas que eu faço, e o site da Febrasgo, que foi incluído aqui a pedido do Dr. Coríntio, que é presidente, e tem razão. A Febrasgo tem um trabalho muito importante a respeito de aleitamento materno, inclusive um dos últimos manuais que a gente teve foi o próprio da Febrasgo. Então, qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que nas próximas vezes que a gente vem aqui, a gente não venha para falar o que é que a gente pode fazer a mais ou de diferente para trabalhar contra esses novos desafios que vêm desde 1800, do que a gente pode fazer para beneficiar o aleitamento materno. A ideia é que nas próximas vezes que a gente se encontra, a gente vem aqui para conversar assim, olha, eu estou vindo agora de São Paulo, e lá a nossa taxa média de aleitamento é 82% aos 6 meses. E aqui, putz, aqui aconteceu um problema sério. Ano passado, em Belo Horizonte, era 95%, esse ano passou para 90%. É essa expectativa que a gente tem, que a gente não precise mais fazer políticas, ou enfim, tudo isso vai ser necessário. Mas que a gente não tenha, cada vez que a gente se reúne, em todas as semanas mundiais de aleitamento materno, falar dos desafios e dos problemas que a gente tem que resolver e como a gente vai achar uma metodologia nova para poder acessar esse tipo de informação. Esse ano está correndo o ENANI, que é o Estudo Nacional de Aleitamento de Nutrição Infantil, de Alimentação e Nutrição. O objetivo é avaliar as práticas de aleitamento materno e alimentação complementar. Então, nós vamos ter uma estatística que provavelmente deve ser entregue para a gente no ano que vem, da estrutura real do que tem acontecido em relação ao aleitamento materno no Brasil. O que a gente sabe? A gente tem sentido, sim, uma maior sensibilização, tanto de profissionais de saúde quanto dos pais e das mães. Mas a gente tem também um monte de coisas aumentando por conta da velocidade das redes sociais e que cada um passa aí a informação que quer e que pode passar. Convite, dia 11 a 15 de novembro de 2019, Rio de Janeiro, nós teremos o ENAM, o 15º ENAM, e é o 3º mundial. Então, dia 11 nós vamos ter o evento 1000 Mães Amamentando. Dia 9 a 12 de outubro, 39º Congresso Brasileiro de Pediatria. Dia 8 nós temos os cursos pré-congresso e nós teremos no dia 8 o 2º Simpósio Brasileiro de Aleitamento Materno. É o dia 8, a inscrição é diferente, dá para se inscrever ainda. Vamos ter vários temas novos e diferentes, então só um spoilerzinho. Eu tenho 15 minutos lá para falar sobre aleitamento materno no contexto das novas estruturas familiares. Vai ser uma coisa fácil, a gente está com uns 35 gêneros no Brasil, eu não falo nem deles até o final. Sobrou ainda 57. Gente, obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite e espero não ter desapontado e ser convidado de novo qualquer outra vez, tá certo? Obrigado, gente.